Da situação. O Corpo de Bombeiros havia informado que havia vítimas. Olha só isso, é uma mulher, gente, pelo amor de Deus, é uma mulher sendo retirada do meio da lama. O helicóptero do Corpo de Bombeiros, nesse momento, faz um voo muito arriscado para conseguir auxiliar o resgate dessa mulher. Tem um rapaz ali também, as pessoas estão se arrastando. Você percebe que pela lama. Ele não pode descer, né? Então ele tá mantido o quê? A meio metro do chão. Pois é. E o piloto muito hábil, estão tentando tirá-la para subir. Olha, não tem nem. Olha, tá no braço mesmo, hein? Não tem condição nenhuma, porque é difícil ali até colocar amarrá-la, né, para subir. Agora vai subir. Olha que resgate, é um resgate incrível, hein? Imagem de um resgate dramático que você está vendo com exclusividade aqui na Record TV, imagem ao vivo. Neste momento, um helicóptero do Corpo de Bombeiros faz uma manobra muito arriscada, muito delicada para conseguir resgatar essas pessoas que estão no meio da lama. A barragem se rompeu em Brumadinho, é uma barragem de uma mineradora e a gente percebe a dificuldade para poder resgatar essas pessoas. O Corpo de Bombeiros havia adiantado que tinha-se informações de vítimas, de pessoas que estavam entre a lama. Essa informação chegou para a gente ao mesmo tempo em que a Defesa Civil disse que as pessoas que moram nas casas, na parte mais baixa da cidade, vão precisar sair. Essas pessoas vão deixar suas casas por conta do risco. Agora você percebe que o helicóptero saiu para poder, eles vão se organizar agora para poder colocar eles vão amarrar aquela senhora e vão levantá-la, porque ela estava bem dentro da lama. Eles tiraram o corpo da lama, as outras duas pessoas que devem ser familiares dela estão do lado, olha lá, tá vendo, ó? Amarra embaixo do braço para poder subir, porque eles tentaram no braço e não conseguiram, porque a lama não deixa. Olha que incrível isso. Essas pessoas, todas elas estão vivas, graças a Deus. A informação do Corpo de Bombeiros é de que há pessoas mortas, mas não se tem um número ainda exato. Tipo uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. I
Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizado, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Quando se fala que os fatores externos são importantes para a economia, para a população e para os destinos do Brasil, a gente vê o que acaba de ocorrer na Argentina. Implodiu a economia neoliberal do ultra-neoliberal presidente Maurício Macri. Veja o que aconteceu nesta notícia aqui do Estadão de há pouco. BC da Argentina volta a aumentar juros e taxa básica vai a 40%. 40% de juros, imaginem que loucura. E isso depois de ter gastado, em apenas uma semana, 4 bilhões de dólares para segurar o dólar. Bom, se tratasse de um governo de esquerda, a mídia já estaria no encalço pedindo o golpe militar, a intervenção militar nos Estados Unidos. Mas eis que quem é que está agora inspirando o governo Macri? O Domingos Cavallo, aquele homem do Corralito. E os argentinos novamente se veem diante da perspectiva de uma nova quebra. Aquele Corralito que em 2001 sequestrou todas as economias dos argentinos, desde a poupança até a conta corrente, e deixou o país engolfar na sua pior crise. Mas vamos examinar essa notícia do Estadão de agora há pouco, para termos uma ideia da loucura em que se meteu esse governo Macri. Olha aqui. O Banco Central da Argentina elevou nesta sexta-feira sua taxa básica de juros de 33,25% para 40% ao ano. A instituição havia aumentado os juros ontem, poucos dias após ter elevado a taxa na última sexta-feira em 3 pontos percentuais, com o objetivo de frear um quadro de maior demanda por dólares e desvalorização do peso. Assim, em uma semana, a taxa subiu 12,75 pontos percentuais. Antes do início das medidas, estava em 27,25%. E agora, e os perigos para os brasileiros, para o Brasil como um todo, que há dias vem também lidando com esse problema do aumento do dólar que ameaça chegar aos R$4. A própria notícia do Estadão é bem esclarecedora quando diz: dificilmente o caos que se vê no mercado argentino pode gerar um impacto maior para outros mercados. A notícia dizendo: a única exceção, e mesmo assim de efeitos muito pequenos, levando em conta o quadro atual, seria sobre o Brasil, avaliou um operador da City Londrina. Continua o tal do operador da City Londrina. Além do mais, temos visto uma volatilidade cambial em todo o mundo. Isso não é um problema apenas para o Banco Central argentino, ainda que a situação por lá pareça um pouco mais fora de controle. E o Macri, o santo Macri para a mídia brasileira, no início do governo, convidou os argentinos a não poupar em dólares, que é um hábito lá daquele país de quase secular. Ele pediu que todos eles investissem em peso e confiassem na sua política, que traria os investimentos estrangeiros.
o velho papo dos neoliberais e que sempre faz o país definhar, o país implodir, como é o caso agora da pobre Argentina. Porque la Argentina va a volver a recibir inversiones, empezando por los argentinos, que como les decía, van a sacar su manguito bajo el colchón, y van a ponerse a trabajar y esto se va a encadenar y vamos a poder decir, como nos gastaba Pepe Mujica, cuando decía estamos embuchados de dólares, y los argentinos tienen problemas con los dólares, y es verdad, en el mundo sobran los dólares. Hoy que nos encontramos frente a todos los títulos, en cuanto portal usted ponga la mirada sobre lo que el Banco Central tuvo que invertir nuevamente para sostener el precio del dólar, cuando los adictos están hablando de 4.000 y pico de millones de dólares apenas en una semana, está demostrado que no pueden con el dólar, pero además que se traicionan hasta en sus más profundas convicciones, porque esto no es una flotación libre. Si tienen que salir a jugar 4.000 y pico de millones, la verdad del dólar no es ni siquiera 20.85 como picó en la jornada de hoy.